Este canal faz parte da comunidade Unidos pela Paleontologia. O poderoso Giganotossauro, o grande predador inimigo de Jurassic World 3, um grande animal que muitos fãs, apesar de terem ficado decepcionados, conquistou corações de outros. Muita gente quer o Giganotossauro de volta, mostrando seu real potencial numa batalha épica, assim como outros dinossauros que foram tecnicamente mal aproveitados. E talvez nessa nova série isso aconteça. O Giganotossauro, um exemplar que mostrou no prólogo ancestral ser uma criatura extremamente forte e ter uma couraça resistente. Uma das coisas que é bem visível no Giganotossauro é que ele possui características de crocodilianos, mostrando que sua resistência realmente é grande. Apesar de ter sido empalado pelo Therizinosauro, não podemos negar que qualquer dinossauro que caísse naquelas garras, do jeito que o Giganotossauro caiu, morreria. Então, em questão de arranhões, mordidas e até mesmo cabeçadas, acredito eu que o Giganotossauro resistiria. Ele foi dominado o maior carnívoro que o mundo já viu, um grande tigre dos dinossauros. E isso é até que interessante. Se o Tyrannosaurus Rex era o leão dos dinossauros, o Giganotossauro era o tigre. E o Espinossauro? Bom, o nosso querido Espinossauro que apareceu em Camp Cretaceous e na quarta temporada mostrou que não era tão como os fãs queriam, dando uma decepção bem grande para nós fãs, e que pedimos e reclamamos para os produtores fizerem que o Espinossauro tivesse mais foco e tivesse um bom papel. E com isso, o Espinossauro foi um dos principais vilões da quinta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous, ou Acampamento Jurássico se você for BR. Mas o que eu tô querendo dizer? O Giganotossauro e o Espinossauro já foi dito que eles são os maiores carnívoros que o mundo já viu. Apesar de o Espinossauro ser maior do que o Giganotossauro, não podemos deixar de pensar que se atualmente os dois se encontrassem, possivelmente a luta seria bem difícil. Por que eu digo isso? O Giganotossauro é um indivíduo que não sabemos sua idade, mas já possui cicatrizes de batalha, mostrando que já havia lutando com outros dinossauros. E por isso eu tenho uma teoria que pode fazer sentido ou não. Porque o Giganotossauro tem tantas cicatrizes pelo corpo? Vale dizer que não foram feitas pela Rex, já que ela entrou depois que o Giganotossauro já tinha essas cicatrizes. Pois é, uma das coisas que os fãs se especulam é que até mesmo falta um pedaço dos seus espinhos das costas na cauda do Giganotossauro, e até alguns arranhões e algumas coisas semelhantes a mordidas. Muitos fãs ficaram se perguntando de onde isso saiu. Será que isso foi por conta do Therizinosauro? Talvez seja por isso que o Therizinosauro seja cego, pelo fato de já terem brigado com o Giganotossauro. Mas as garras e as marcas de feridas não se parecem nada com os ferimentos que o Therizinosauro faria, mostrando que talvez seriam ferimentos causados por um outro predador. E não, se não tinha outro tiranossauro, então que dinossauro teria? Qual dinossauro fez isso com o Giga? Vamos pensar o seguinte. Minha teoria começa agora. Antes de o Giganotossauro, quando foi criado dois indivíduos, um macho e uma fêmea. Esses indivíduos estavam socializando entre si, mas com o passar do tempo foi descoberto que a espécie Giganotosaurus era um animal tecnicamente agressivo.
Apesar de ser da mesma espécie, os giganotossauros possivelmente não toleravam-se por muito tempo. Vale dizer que o giganotossauro que apareceu em Jurassic World Dominion era um macho, e que possivelmente o indivíduo que fez essas cicatrizes era uma fêmea. Muitas vezes é dito que as fêmeas são maiores do que os machos, e com isso dá para se especular que houve um desentendimento entre esses dois, causando uma briga. Uma briga que ocasionou em que o giganotossauro fosse ferido pela fêmea, e que com isso a Beyoncé talvez pensou-se que fosse melhor separar esses dois animais, mostrando que por isso que o giganotossauro está sozinho naquela parte da ilha. Aí você deve se perguntar, isso não faz sentido? Então por que botaram um tiranossauro junto com um giganotossauro? Pois é, aí que fica a especulação. Talvez o giganotossauro e o Tyrannosaurus Rex, talvez eles não tenham pensado que daria tantos problemas assim, ou simplesmente acharam que poderiam se tolerar. Vale dizer que a ilha é grande e tem um grande espaço. Provavelmente se estaria em outra parte daquela ilha da Beyoncé, significando que, apesar de não ter aparecido no filme, estava lá outro giganotossauro. E por isso que o giganotossauro Ursus tinha tantas cicatrizes, marcas de ferimentos, pois não foi o Terezinossauro que fez essas feridas, e muito menos o Tiranossauro. E provavelmente, acredito eu, que talvez havia outro giganotossauro. Apesar de não ter mostrado ou dado indícios nisso no filme, foi tecnicamente assim como no filme. Nos primeiros minutos não foi dito que haveria outros tiranossauros. E assim como o Buck e Dom não apareceram no começo e nem na metade do filme, nem da batalha final, talvez haveria outro sim giganotossauro, mas somente que não foi mostrado. É bem possível que tenham criado mais de um giganotossauro. E com isso, aconteceu o que aconteceu. O giganotossauro macho morreu, enquanto a fêmea ainda está na ilha. Mas não sabemos se isso é possível. Mas acredito que isso seria bom, que os desejos dos fãs sejam realizados, da mesma forma que em Acampamento Jurássico Espinossauro foi mal aproveitado. Os fãs querem que o giganotossauro volte, talvez numa nova série que está vindo por aí, e mostre seu real potencial.